Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e vamos agora ver os detalhes da demonstração do teorema de Ozeletic, que é o resultado fundamental que sustenta toda a teoria não uniformemente hiperbólica. Então, nós já falamos rapidamente na introdução sobre os expoentes de Lyapunov de uma certa sequência de matrizes quadradas de dimensão d por d. Vamos tomar isto como padrão. Tomamos um vetor v no espaço RD e olhamos o limite de 1 sobre n log da sequência AN aplicada em V com a norma, que pode ser a norma euclidiana. De facto, não importa qual norma seja, porque todas as normas são equivalentes, e a constante que relaciona uma norma com a outra desaparece quando nós tomarmos 1 sobre n log da constante. Então, o expoente de Lyapunov superior, né, o xi+, será este lim sup, e para o vetor nulo nós convencionamos que este limite é menos infinito. Não é complicado verificar que esta função é homogénea, de grau 0, né, ou seja, o expoente de Lyapunov num múltiplo de um certo vetor é o mesmo, e que o expoente de Lyapunov da soma é subaditivo, é menor ou igual, de facto ele é mais que subaditivo, é menor ou igual que o máximo dos expoentes de Lyapunov de cada parcela. Okay? Portanto, se eu fixar uma certa constante A, o conjunto dos vetores cujo expoente de Lyapunov superior, o xi+, é menor ou igual que A, é automaticamente um subespaço vetorial. Segue que, uma vez que eu estou num espaço de dimensão finita, segue que se eu considerar todos os valores reais de A, a função que dá a dimensão do subespaço dos vetores que satisfazem esta condição, que xi mais menor ou igual que A, essa função ela vai ser uma função crescente, né? Porque quando o A cresce, aumenta em princípio o tamanho deste conjunto, ela é uma função crescente, ela só pode assumir um número finito de valores. Okay? Se nós tomarmos matrizes que são pelo menos limitadas, é claro que vai haver um certo valor A, por exemplo, A igual a mais infinito, em que esta condição vai dar o espaço inteiro. Okay? Então nós vamos ter uma função, a função que é dada pela dimensão do subespaço dado por esta condição. Essa função tem um número finito de valores, ela é crescente e, portanto, ela vai ter um certo número, uma certa quantidade de valores de A, onde a dimensão do subespaço cresce. Ele tem um número finito de saltos. Okay? Esses saltos vão ser os expoentes de Lyapunov. Os saltos são os valores, os distintos valores de limite, são os expoentes de Lyapunov. E os correspondentes subespaços que nós obtemos, né, antes de cada salto, são os subespaços de Ozeletic, ou subespaços de Lyapunov, né? Formam uma sequência crescente de subespaços que nós chamamos de uma filtração de subespaços vetoriais. Okay? E são de tal forma que quando eu estou olhando num certo subespaço, menos o subespaço anterior, eu tenho um determinado expoente. Okay? Que é o valor do salto, né? O ponto onde aquela dimensão do conjunto dos vetores que tem expoente menor ou igual que um certo A, quando essa dimensão salta, né? O conjunto seguinte, né, é o espaço vetorial correspondente ao expoente Lyapunov seguinte. Portanto, o maior expoente de Lyapunov, de facto, né, vai ser dado por esta expressão, porque vai corresponder à restrição aqui ao subespaço, onde nós temos o maior expoente, portanto,
o espaço inteiro vai dar o maior expoente, né? E, como sempre, né, isto aqui é a norma do operador, né? Como isto é uma norma do operador, então tomar aqui qualquer restrição que eu coloque aqui, eu vou sempre tomar a maior expansão, né? Então, se eu coloco sem nenhuma restrição aqui, considero todo o espaço, vou obter o maior expoente. A diferença entre as dimensões dos subespaços, em cada salto, é chamada a multiplicidade do expoente Lyapunov que surge aí. Okay? É essencialmente a quantidade de vetores linearmente independentes que tem esse expoente Lyapunov. Há uma condição de regularidade, que eu já falei muito geralmente na introdução. A condição de regularidade nos expoentes Lyapunov significa que se eu olhar o expoente num L vetor, acho que deveria ser este K, aqui deveria ser um K vetor, o K tem que ser igual àquele ali. Então, num certo vetor, num certo produto exterior de vetores, o que eu posso calcular o expoente como sendo, por definição, a taxa de crescimento da sequência das potências exteriores da aplicação A, das transformadas, das transformações lineares A, e esse expoente deverá, e essa é a condição da regularidade, ser igual à soma dos expoentes em cada direção. Okay? Portanto, a existência do limite e a igualdade é uma das exigências para obtermos esta chamada regularidade de Lyapunov. Bom, o que é que significa o produto exterior? Vamos ver aqui. Portanto, se eu tiver um L vetor, a norma de um L vetor é o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores que entram nesse L vetor, né? E, claro, a condição de regularidade, né, é extremamente difícil na prática de verificar em condições específicas, né? É muito complicado porque temos aqui muitas contas para serem feitas e vamos trabalhar aqui com uma sequência de aplicações lineares, né, que nós precisamos de estimar o limite, precisamos de muita informação para provar isto aqui. Okay? O que é que são as potências exteriores de uma forma assim elementar, mas um pouco mais detalhada? Então, isto aqui, o lambda K é o espaço vetorial dos K vetores do subespaço E, com um determinado produto interno. O que é isso aí? É o conjunto de todas as somas formais deste tipo. Ou seja, eu pego em quaisquer coleções, né, de K vetores em E e olho para somas formais, todas as combinações lineares finitas de qualquer tamanho, com coeficientes no corpo do espaço vetorial, e olho para todas essas combinações, okay? E eu vou pensar neste símbolo, a cunha, né, wedge em inglês, como um operador que é associativo, portanto isto aqui é uma operação associativa, e antissimétrica. Okay? Portanto eu vou pensar nisto aqui como um operador associativo e antissimétrico, e eu considero todas as somas, todas as combinações lineares possíveis deste tipo de L vetores. Neste caso, K vetores. Portanto, isto implica que, em particular, né, lembrem da definição de determinante da álgebra linear, que também envolve, né, uma operação que é associativa e antissimétrica. Isto implica que isto aqui é o vetor nulo, um K vetor é nulo, corresponde ao vetor nulo se e só se os seus elementos, o V1, etc., Vk, são linearmente independentes. Okay? E, portanto, se eles são linearmente independentes, isto aqui é não nulo. Corresponde a um elemento não nulo daquele espaço vetorial.
E se eu tiver aqui uma base do espaço vetorial, então o conjunto de todos os L vetores que têm os elementos da base, né, ordenados, todas as sequências ordenadas de L vetores possíveis com os elementos da base, são uma base para o espaço dos K vetores e, portanto, a dimensão desse espaço passa a ser dk a k, né? Porque eu vou escolher K vetores entre os D vetores da base para fazer este produto exterior e eu tenho que escolher esses vetores distintos. Então estou olhando para os subconjuntos de K vetores de um conjunto de D vetores e mais ainda, como isto é antissimétrico, eu quero subconjuntos ordenados. Portanto, eu tenho aqui as combinações de K elementos de um subconjunto de D elementos como sendo a dimensão do espaço de todos os K vetores. Então, este produto exterior vira um espaço vetorial, que é um novo espaço. Ele não é necessariamente igual ao E, okay? É um novo espaço vetorial. E tem também um produto interno, é possível verificar, que se eu definir o produto interno entre dois K vetores, deste jeito, sendo simplesmente o determinante do produto da matriz dada pelo produto escalar, né, do iésimo vetor de um dos fatores com o jésimo vetor do outro fator. Isto satisfaz todas as propriedades do produto interno. Tá? Então eu tenho um espaço vetorial com produto interno no lambda k. Okay? A norma, então, com esta definição de produto interno, vai ser a raiz quadrada deste determinante, neste caso o determinante envolvendo os vetores V1, Vk. Okay? Isto é conhecido como também uma matriz de Gram. Né? E isto coincide com o volume do paralelogramo gerado pelos vetores V1, Vk, K volume. Né? Por exemplo, se eu estiver num espaço vetorial de dimensão 3 e pegar num bivetor, eu vou obter que a sua norma é exatamente a área do paralelogramo gerado pelos dois vetores. Então, dada uma aplicação linear, nós estendemos a aplicação linear para o K espaço vetorial, para o K exterior, simplesmente definindo deste jeito. Eu pego num vetor elementar do K espaço, então K vetor, e a késima potência da aplicação linear L aplicada ao K vetor é simplesmente a aplicação linear L aplicada em cada um dos fatores desse K vetor e, né, calculado o seu produto exterior usando o operador Cunha. Portanto, a norma do lambda KL da operador, isto é um operador linear, então o lambda KL em norma, essa norma do operador, desta extensão desta aplicação linear, representa o quê? A maior expansão de volume de todos os K paralelogramos pela ação de L. Okay? Porque eu vou tomar o quê? Eu vou tomar aqui o sup da norma de lambda KL aplicado a todos os K vetores e cada K vetor representa um certo K paralelogramo, okay? Gerado por V1 essa VK. Eu vou considerar todos os possíveis V1 e VK, então eu estou olhando a expansão do volume por L por todos os K paralelogramos, sobre todos os K paralelogramos. Okay? Se quiserem ver mais detalhes sobre estas noções de álgebra multilinear, vocês podem olhar este livro aqui, do Arnold, do Random Dynamical Systems. Ele tem um capítulo e uma seção dedicada especificamente a isto aqui. Okay? E lá também tem uma outra demonstração do teorema ergódico multiplicativo, mas agora para transformações aleatórias, que envolve um formalismo um pouco mais pesado, mas ele tem
toda uma seção dedicada a estas propriedades. No caso particular de D igual a 3, é fácil ver que a dimensão do quadrado exterior do espaço vetorial, este aqui é o considerado como quadrado exterior, é um espaço de dimensão 3, né? Porque a dimensão dele passa a ser 3, 2 a 2, né? As combinações de 3, 2 a 2 é exatamente 3. Então, os dois espaços vetoriais, se um deles for a dimensão 3, o quadrado exterior também tem a dimensão 3, logo eles têm que ser isomorfos. E de facto nós podemos identificar a cunha com o produto vetorial de dois vetores. Okay? E é possível mostrar-vos esta identificação. Se nós identificarmos deste jeito, eu posso dizer que o quadrado exterior de uma aplicação linear L, de um espaço vetorial de dimensão 3 nele mesmo, passa a ser, pode-se escrever como isto aqui, como o determinante, portanto uma constante, vezes a adjunta, ou seja, a transposta da inversa do operador L. Okay? Isto aqui devia ser L. Claro, para dimensões maiores, as expressões são muito mais sofisticadas. Okay? Então, o teorema ergódico multiplicativo da Soledad diz que para processos aleatórios envolvendo matrizes, a regularidade dos expoentes de Lyapunov vale QTP. Veremos agora um exemplo de uma sequência de matrizes que não é regular. Vamos tomar a seguinte sequência. A0 é esta matriz aqui, 1, 0, 2, 4, matriz 2 por 2. AM é a matriz 1, 0, 2 elevado a m mais 1, 4, uma matriz também 2 por 2, para cada m maior ou igual que 1. E depois nós vamos fazer o cociclo com elas, ou seja, vamos calcular AM agora com o m subscrito, sobre escrito em cima, sendo o produto da A0, A1, etc. até AM menos 1. Okay? E este produto não é difícil de conferir, que ele é igual a este tipo de matriz. É 1, 0, 2 elevado a m, 4 elevado a m, quando nós fazemos a multiplicação consecutiva destes números. E nós verificamos que o determinante de A elevado a m, deste produto aqui, é simplesmente 4 elevado a m. Okay? Então, se o V for um vetor não nulo, vamos tomar primeiro B igual a 0. Então, AB, quando aplicado, quando aplicamos o AN ao vetor AB, nós obtemos o vetor A2M elevado a A, porque estamos assumindo que o B é 0. E, portanto, se eu calcular a norma deste vetor e se calcular a taxa de crescimento dessa norma, taxa de crescimento exponencial, eu vou obter 2 elevado a m. Aproximadamente 2 elevado a m, assintoticamente 2 elevado a m, quando eu dividir por m, vou ter logo 2. Isto vai ser o maior expoente, de facto. Se B for não nulo, então aquele vetor é enviado, o vetor AB, é enviado agora neste vetor aqui, A 2 elevado a m mais 4 elevado a mb, e portanto, quando eu calcular a taxa de crescimento, quem vai dominar é o 4 elevado a m, então 1 sobre n log da taxa de crescimento vai passar a ser logaritmo de 4. E este vai ser o segundo expoente. Ou seja, essencialmente, se eu olhar para a base canónica, se eu olhar para o vetor, primeiro vetor da base canónica, vetor 1, 0, eu tenho que o expoente é log 2, o lim sup daquele cálculo, e se eu olhar para, para o segundo vetor da base canónica, o expoente é log 4. Mas, se eu calcular o expoente ao longo do produto externo E1 com E2, uma vez que E1 e E2 é uma base, e eu estou calculando o produto externo, né, dos vetores de uma base do espaço. Portanto, eu tenho aqui, né, ao calcular AM
produto quadrado exterior, né, da AM aplicado a E1 e E2, eu vou essencialmente ver o que vou ver a área, né, a distorção de área, a expansão de área do paralelogramo dado por E1 e E2. Mas isso é exatamente o determinante, porque eu estou trabalhando com aqui a base completa do espaço. Então eu vou obter este determinante e a taxa de crescimento do determinante vai ser, como por causa desta expressão, vai ser log 4. E acontece que log 4 é estritamente menor do que a soma dos expoentes de Lyapunov em cada uma das direções envolvidas no produto exterior. Ou seja, né, esta desigualdade estrita significa que esta sequência de matrizes não é regular. Veremos agora o enunciado do teorema ergódico multiplicativo, mais uma vez. Então, tomamos uma transformação que preserva uma medida de probabilidade e tomamos aqui o gerador mensurável de um cociclo. O que é que isto significa? Isto é uma aplicação que a cada ponto do nosso espaço de medida associa uma matriz D por D, nós vamos assumir invertível, e vamos supor também que a norma de A de x, a norma de operador de A de x, no espaço RD, né, como operador de RD, tem um logaritmo que é integrável. De fato, nós vamos tomar aqui o log mais, que é o máximo entre 0 e o logaritmo de A de x. Portanto, é só a parte positiva. Bom, então, quase todo ponto é regular para o cociclo. Ou seja, se eu considerar AN de x como sendo o produto de A de x por A de f de x, etc. por A em Fn menos 1 de x, reparem que isto é muito parecido com o que eu faço com o teorema de Birkhoff, só que no teorema de Birkhoff eu tenho uma função e eu tomo a soma da função ao longo da órbita. Aqui eu tenho uma matriz em cada ponto, uma aplicação linear, né, em cada ponto, e eu faço a composição ou o produto das matrizes ao longo da órbita. Por isso este se chama o teorema ergódico multiplicativo. O teorema de Birkhoff poderia se chamar o teorema ergódico aditivo. Então, esta sequência, para quase todo o x, né, admite uma filtração, uma sequência crescente de subespaços. A quantidade de elementos nesses subespaços, né, que é de fato é o P de x, não é K, é P de x, é mensurável, né? E estes números, e tem os números que são os expoentes, Lyapunov, que são os distintos valores do limite. Agora não é o lim sup, é mesmo um limite, né? Os distintos valores do limite em diferentes direções, em cada um dos subespaços, né? Eles existem. E além disso vale a regularidade, né? Vale também que qualquer que seja a escolha de J vetores e o produto exterior de J vetores, né, a potência Jésima da aplicação do cociclo ANX aplicado no produto exterior de J vetores, que é nada mais do que, né, ANX aplicado ao primeiro vetor, exterior, produto exterior com etc. com ANX aplicado ao Jésimo vetor, portanto isto é o volume do paralelepípedo, né, gerado por estes vetores. A taxa de crescimento existe o limite e é exatamente igual, é igual à soma da taxa de crescimento em cada direção, cada uma das direções dos vetores. É a soma da taxa de crescimento assintótica na primeira direção, mais a taxa de crescimento assintótica na segunda direção, etc., mais a taxa de crescimento assintótica na jésima direção desse multivetor, desse J vetor. Aqui. Okay, isto vale QTP. Portanto, eu tenho regularidade QTP. Um exemplo agora de uma aplicação deste teorema, no caso unidimensional, que é essencialmente o teorema de Birkhoff, mas vamos verificar as condições. Então, suponhamos que eu tenho uma aplicação f do intervalo menos 1, 1 nele mesmo. Suponhamos que f de x é x quadrado e vamos tomar a medida invariante como sendo delta na
no ponto 1. Vamos lembrar aqui, temos aqui o gráfico da função e temos aqui o ponto 1, que é um ponto fixo. Então, delta 1 é uma medida invariante. Então, a f ergódica, nesse ponto, claro, ponto fixo, né, com a delta lá, e nós vamos tomar como aplicação A, como nosso gerador do cociclo, a derivada. Então, f' de x vai ser 2x, né? E esta aplicação, f' de x igual a 2x, é certamente, né, uma aplicação mensurável de menos 1 no espaço das aplicações lineares, né, de dimensão 1. Assim, são simplesmente números, né? É simplesmente R. Além disso, quem é este log mais de A de x é a parte positiva de log de norma de 2x, portanto é log de 2x se o x for maior ou igual que 1 meio, que é quando o 2x é maior que 1 e portanto o log é positivo, ou ele é 0 para x menor ou igual que 1 meio, é onde o logaritmo fica negativo. Certo? Logo, claramente, né, isto é integrável em relação a μ. A μ é Dirac, então o integral disto aqui é simplesmente log 2. Ok? Bom, então, qual é o expoente? O expoente seria este limite. Ok? Mas quem é este limite aqui? AN em 1. Né? Porque QTP em x significa x igual a 1. Então isto é a derivada, né? É a derivada em 1, depois é a derivada em f de 1, depois a derivada em f de 1, etc. Então é pela regra da cadeia, simplesmente o produto de f' na órbita de 1, desde i igual a 0 até n-1. Mas isto é precisamente o que é? É precisamente 2 vezes 1, portanto é simplesmente 2, né? Então eu tenho aqui 1 sobre n, logaritmo, portanto é o logo do produto, fica a soma dos logaritmos, isto aqui é simplesmente 2, então isto é a mesma coisa que, eu já estou somando a mesma coisa, estou somando log 2, isto é simplesmente log 2. Okay? Então temos log 2 e temos que o espaço correspondente a este autovalor, perdão, a este expoente é R. Porque estamos com algo de dimensão 1, né? Temos um espaço de dimensão 1 e o expoente correspondente, que é positivo, né? Numa direção, enfim, é a direção canónica em R, o subespaço correspondente é simplesmente R. Ok? É claro que isto aqui pode ser simplesmente interpretado como uma média de Birkhoff, claramente, né? Mas eu apliquei aqui o enunciado do teorema das Halidettes, neste caso particular. Se nesta transformação aqui, com a derivada no lugar do cociclo. É importante observar que os subespaços que nós obtivemos, eles dependem mensuravelmente do ponto. Nós vamos ver um pouco mais sobre isto mais na frente, na prova. E eles são invariantes pelo automorfismo. Ou seja, o espaço do ponto x é enviado pela transformação A de x, pelo cociclo em A em x, é enviado no subespaço correspondente em f de x. Okay? E estes objetos, em geral, são de fato definidos apenas QTP, não são definidos em todos os pontos, e dependem, em geral, descontinuamente de x, que é só mensuravelmente em geral. Okay? Então, os expoentes de Lyapunov eles não têm que existir para todos os pontos, e a filtração de Lyapunov não está definida onde o expoente de Lyapunov não existe.
O caso invertível muda apenas pelo facto de que nós, em vez de termos uma filtração, nós passamos a ter uma decomposição direta, uma decomposição em soma direta do espaço, okay? Em que em cada uma das direções de decomposição em soma direta nós temos o expoente de Lyapunov bem definido para o passado e para o futuro, ou seja, o limite também existe quando n vai para menos infinito. Okay? Para isso nós precisamos de definir o que é o AN de x para n negativo. Okay? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Certo? E os espaços dos LDETs da decomposição estão relacionados com os espaços da filtração, simplesmente por uma ordem crescente. Nós vamos somando os espaços do menor para o maior, do expoente menor para o expoente maior, e ao somar nós obtemos os subespaços correspondentes à filtração antiga. Uma outra propriedade que é equivalente à regularidade é que os subespaços eles têm um ângulo de um para o outro que decai exponencialmente, quer para o futuro, quer para o passado, né? Ou seja, se eu escolher uma certa quantidade de subespaços e somá-los diretamente, considerar a soma direta de alguma quantidade de subespaços, uma escolha, e se eu olhar para os complementos, para os subespaços que eu não escolhi e somar os que eu não escolhi, o ângulo entre esses dois subespaços, dessas duas somas diretas, sempre vai para zero, sejam quais forem as escolhas que eu faço. Vai para zero, suba exponencialmente. Ou seja, né? Pode crescer, por exemplo, pode crescer como n ao quadrado ou como n ao cubo, mas quando eu fizer 1 sobre n log, isso aí vai para zero. Né? Portanto, ele cresce, suba exponencialmente. Vamos ver que isto é a mesma coisa que dizer que temos a regularidade, né? E em particular isso significa que se eu olhar para o determinante do cociclo e ao calcular a taxa de crescimento assintótica desse determinante, eu vou obter a soma dos expoentes de Lyapunov vezes a dimensão dos subespaços de cada um dos expoentes de Lyapunov. Assim, em particular, se eu souber que o meu cociclo é conservativo, se o jacobiano, se o determinante dos cociclos for 1 em todos os pontos, então isto aqui vai ter que ser zero. Então a soma dos expoentes de Lyapunov, como a sua multiplicidade com estas dimensões, tem que ser nula QTP. Estamos agora prontos para começar a prova do teorema das LDETs e nós vamos ver uns resultados preparatórios para depois entrarmos com o argumento de Ranganathan que eu selecionei para fazer esta prova.